Domingo nós vamos ter uma comemoração. É certo que é uma comemoração comercial, é certo que isso tem mais um apelo do ponto de vista de venda do que necessariamente de uma coisa que diga respeito a uma verdadeira parada da sociedade para essa reflexão. Mas mesmo considerando que tem um apelo comercial grande, não deixa de levar as pessoas a refletirem sobre esse fato, que é a presença dos nossos pais nas nossas vidas. E eu queria hoje falar um pouco sobre isso, falando de três pais diferentes. O primeiro deles são os pais que não conseguiram preencher as nossas necessidades afetivas. Aqueles que nos abandonaram, aqueles que não conseguiram demonstrar que nos amavam, aqueles que nos feriram, aqueles que nos deixaram grandes marcas, cicatrizes nas nossas almas. Esses companheiros que têm uma história de desamor na nossa relação, seja pelo abandono físico, seja pelo abandono psicológico, eles não podem ser tratados por nós com desamor. Porque muitas vezes, quando nós visitamos o nosso sentimento e percebemos a sensação que a gente tem com relação aos nossos pais, de raiva, de mágoa, alguns de ódio, ressentimentos de diversas ordens, esse sentimento ele não é bom que a gente carregue. Ele não é bom porque isso ecoando em nós, isso dificulta que a gente consiga ter harmonia para construir uma família saudável para o futuro. Nós precisamos fazer as pazes com esse passado para que a nossa família de hoje não tenha os ranços das sequelas que esse alguém possa ter deixado em nós. Então, a proposta que a gente precisa seguir é a proposta de nós identificarmos que, apesar das falhas que essas pessoas tinham, eles ofereceram o que era a condição que eles tinham. Às vezes foram violentos, foram frios, nos abandonaram. Nós não sabemos as histórias do que se passou na intimidade do coração de cada um deles. Então, o sentimento que a gente tem que ter é de misericórdia. De misericórdia para que a gente se desatrele desse passado de dor, senão a gente carrega para o presente esse sentimento e não se torna merecedor de uma estrutura familiar melhor. Se eu quero ter uma família melhor, mais harmoniosa na minha próxima existência, se eu quero ter a chance de conseguir ter um pai mais afetuoso, mais presente, eu preciso merecer. Ninguém receberá um pai afetuoso se guardar um coração de pedra dentro da alma em relação aos abandonos, às formas equivocadas de conduta que os nossos pais possam ter tido. Eles necessitam do nosso perdão, da nossa misericórdia para fazer bem a nós e fazer bem a eles, para não arrastar essas histórias durante uma existência inteira. A gente precisa quebrar o círculo vicioso da mágoa para fazer um novo ciclo de história para nós. O segundo grupo de pais que eu gostaria de citar são os pais amorosos. Aqueles que são pais afetuosos, que participam da nossa vida, que você se agrada da convivência, que você fica feliz de estar próximo. Aquela pessoa que é a sua proteção, aquele que é um esteio para você, que lhe serve de exemplo. Esse companheiro vai envelhecer. A tendência da nossa sociedade é que a gente tenha um tempo de existência maior, cada vez mais, pelos avanços da medicina. Conviver com idosos será cada vez mais presente nos nossos lares. E nós precisamos nos preparar para isso, para convivermos com pais idosos, com Alzheimer, com AVC, com sequelas diversas de Parkinson, cegueira, de imobilidade, uma fratura de fêmur, um problema qualquer que vai impedir a condição plena de saúde desses companheiros. E vai ser a hora de nós devolvermos afeto.
Então, mesmo aqueles que não foram tão amorosos, mas ao permanecerem de redor da nossa existência, nós temos um dever de cuidar deles. E não nos será lícito justificar o que quer que seja para lançá-los em determinadas instituições que existem de amparo à velhice, instituições essas aonde as pessoas se sentem como abandonadas de seus filhos. Então, o apelo que faço, em nome de todos os espíritos que já desencarnaram e que contam as suas histórias, a gente não deve deixar os nossos pais pelo meio do caminho. O esforço tem que ser o de nós conseguirmos realmente promover essa aproximação e essa relação até o final da existência. E o terceiro tipo de pai que eu teria para falar são os pais que já partiram. Aqueles que perderam seus pais porque, por alguma forma, eles já não estão mais conosco. Eu não tenho autoridade para falar de pais que partiram, porque meu pai ainda é encarnado. Meu pai é uma pessoa muito importante na minha vida, mas ainda está encarnado. Mas eu tenho perto de mim uma pessoa que já viveu a experiência da perda do pai, a Sâmia. Ela perdeu o pai do ponto de vista materialmente, ou seja, o pai dela desencarnou quando ela ainda era adolescente. E ela fez um soneto que ela chama de Ao Meu Pai. E ela dedica isso ao pai dela. E como ela dedica ao pai que desencarnou, eu compartilho com todos hoje esse soneto, no qual ela fala um pouco da história dela e do sentimento da filha, que lembra do pai que já partiu. Diz o poema: Meu pai, me pega no colo como em tempos idos, me põe nos teus ombros, me dá teu abrigo, me diz que sou linda com aquele sorriso, retorna da morte e fica comigo. Carrego na alma a saudade que queima, carrego a lembrança do teu doce amor, dos teus mil cuidados comigo pequena, te vendo tão grande, o meu protetor. Meu pai, me dói na alma, oh, como me dói, seguir a jornada sem ter tua mão, me guiando o rumo para eu não sofrer. Que ao fim desta vida eu escute a tua voz, dizendo: Vem, filha, me dá a tua mão, que o meu coração não quer mais te perder. Sâmia.